boa tarde, boa noite, bom dia. É bom estarmos juntos com mais um episódio do podcast da FTD Educação Filial Brasília. Eu vou me apresentar, eu sou Enéas Bastos, gerente da filial, e muito obrigado por nos receber em sua casa, na escola, na sua instituição. E a finalidade do nosso podcast é debater temas pertinentes à educação, à cultura e relevantes para a sociedade educacional. E hoje nós temos o prazer de estarmos juntos com duas figuras daqui do Distrito Federal, daqui de Brasília, que eu vou deixar para minha amiga Michele, consultora educacional, apresentá-los. Mas eles foram aprovados num programa de governo, o maior programa de livro didático do mundo, e está aqui conosco hoje, né, Michele? Exatamente. Então apresente, Michele, essas figuras aí, ilustres professores. Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui com dois professores, né, dois escritores também. São duas figuras muito dedicadas à disciplina de Química, né, aqui pra gente. São os escritores do 360 de Química. A gente está aqui com o professor Gerson de Souza Moll, que também é pai do Alan Moll, isso. Do Alan Moll, que também é o escritor do nosso material, e ele não está aqui hoje, mas está sendo representado, não é isso? E estamos também com o professor Wesley Pereira da Silva. Professor Wesley, professor da Secretaria de Educação. Isso. E aí os três juntos, né, escreveram esse livro, né, um projeto grandioso aí pra gente. Hoje nós vamos conversar com eles, entender um pouquinho mais de como foi feito esse material, para que todos entendam qual que é a raiz, né, do nosso material e que possa aproveitar bastante. Que bom, Michele. Eu até estava tirando uma dúvida antes de entrarmos no ar, e os dois, o Gerson já tem todo jeito de professor mesmo, e eu perguntei para ele esse sobrenome Moll, um autor de química escrevendo Moll, e ele me explicou, né, Gerson? Esse sobrenome vem da onde? Geralmente me perguntam isso quando eu faço alguma palestra, alguma atividade, e aí eu brinco que o papai era Moll, vovô era Moll, eu sou Moll e o meu filho é o Mili Moll, né? O meu filho, o Alan, quando ele era bem pequenininho ainda, eu era professor na UFMG, e ele ia muito para lá e um amigo meu chamava ele de Mili Moll. Aí eu falo que aí tem o Mili Moll e os micromols, são os meus netos. O mol é uma unidade de medida da química, né? A gente fala que é a unidade de medida da substância. Então, do mesmo jeito que eu falo que essa mesa tem 1 metro, né? Que o tempo é dado em hora, né? A quantidade de matéria a gente mede em mol. Então, eu poderia dizer, chutando assim, que aqui tem 4 mols de água. Né? Entendi. E aí eu tenho a feliz coincidência, né, de ter como sobrenome um termo tão importante na química. Não dá para passar pela química sem saber o que é mol. Olha que legal, né? 2 mols, então o material, o livro é bom, né? E ele falou que foi só uma coincidência, eu acho que é sistêmico. É sistêmico, Não é sistêmico. O pai já falou, esse vai ser professor de química. Exatamente. E o interesse pela química? Por que química? No meu caso, começou muito cedo, lá na educação básica ainda, eu me identifiquei muito com ciências, gostava das aulas de ciências. E aí já no ensino médio, quando a gente vai ter aula da disciplina química, o professor chamou alguns alunos, e eu gosto de contar isso com detalhe, ele chamou os melhores alunos de cada turma para participar de alguns experimentos para a feira de ciências. Mas ele não me chamou, mas eu fui atrás dele. Falei, professor, eu queria participar. E como eu me envolvia muito nas atividades do laboratório, eu entrei na equipe e aí fui participando das atividades, deixei de fazer educação física porque eu ficava o tempo inteiro no laboratório. Né? A gente, Qual lugar? em Volta Redonda, eu estudava em Volta Redonda, fiz o primeiro ano, exatamente, o primeiro ano do ensino médio lá, e aí eu pensei naquela época, esse negócio é muito difícil, mas é disso que eu gosto e é isso que eu vou fazer. E aí eu fiz um curso técnico de química, depois fiz vestibular, entrei para a universidade e me considero muito realizado como químico e principalmente como professor, porque o magistério veio depois, mas chegou para ficar. Eu tenho muito orgulho de ser professor e trabalhar com educação. Que legal. E agora temos outro professor também, né, Michele? Exatamente. Apresente-o mais uma vez. E o professor Wesley, andei pesquisando sobre a vida do professor Wesley, tem a pegada da tecnologia, né, muito forte.
Tem muita coisa, né? Que ele escreveu sobre a questão da tecnologia e a química. Professor, por que esse interesse da tecnologia na química? Por que veio a química na sua vida? Olha, assim, eu fui normalista, né? Não sei se vocês sabem que termo é esse, mas teve o curso magistério, que formava professor em ensino médio, e aí eu estudei na Escola Normal do Gama. Então, lá na Escola Normal do Gama, em que preparava professores para dar aula de primeira a quarta série, e lá a gente tinha uma carga horária reduzida de química. Olha que interessante. Então, quando eu comecei a estudar química, eu comecei a gostar muito de química. Só que chegou um momento que eu parei de ter aula de química, que foi no terceiro ano. E eu pensei, não, mas eu tenho que continuar com isso. E fui fazer, na hora de me inscrever para a terceira etapa do PAS, aqui em Brasília tem um programa de avaliação seriada, né? Eu escolhi química. E aí, quando eu entrei para o curso de química, em 2003, tive o prazer de conhecer o professor Gerson Moll, que foi meu primeiro professor da primeira disciplina do curso de química. O Gerson Moll, ele também tem uma pegada com a tecnologia. E quando eu fui fazer o TCC, para finalizar a graduação em Química, o Gerson acabou me orientando com uma temática envolvendo a tecnologia. Durante o curso de Química, eu fui fazer disciplinas na ciência da computação, fui aprender sozinho sobre a parte de tecnologia. E toda essa tecnologia, junto com a química, nós conseguimos inserir no material. Nós conseguimos trazer para o livro. E essa tecnologia também, hoje, eu utilizo em sala de aula. Né? Hoje, a gente, na escola que eu atuo, eu tenho uma equipe de robótica. Né? A gente criou uma equipe de robótica em que a gente trabalha com o uso da tecnologia na perspectiva do ensino de química, ensino de física, ensino de biologia, de ciências como um todo. Então, assim, ao longo da minha formação, essa tecnologia veio permeando, né? Veio permeando toda a minha formação e hoje ela está na minha prática de sala de aula. Pô, que legal. Você foi aluno e hoje são autores juntos, né? Parceiros, hein? E aluno do início da formação superior dele, né? Como ele está lembrando. Foi um bom aluno? Foi um bom aluno. Eu tenho certeza que ele é um bom aluno. Que bom. Tanto é que, como ele disse, né? Eu dava uma disciplina que na época que ele entrou, a primeira aula foi comigo e ele depois fez o doutorado comigo também. Fiz o doutorado na UNB. Na UNB também. Gente, eu tenho muita curiosidade, assim, em saber como é a produção de um livro, de onde que parte, como é essa conversa, para vocês virem, por exemplo, né, para poder fazer o 360, como é que partiu, como é que foi a ideia? Conta pra gente, assim, como é que foi? Eu tenho curiosidade bom saber. Como foi que surgiu isso? Eu fiz a graduação em Química, fiz um mestrado em Química Analítica, trabalhei na educação básica como contrato temporário em Belo Horizonte e depois eu entrei como professor na Universidade Federal de Minas Gerais. E aí lá eu comecei a trabalhar com algumas disciplinas relacionadas à formação de professores, disciplinas específicas da licenciatura. Em função disso, eu quis fazer o doutorado em ensino de Química e aí eu vim para a UNB fazer isso. E quando eu cheguei aqui, estava começando o programa de avaliação seriada, o PAS. Né? E uma das características do PAS na época é que a organização do conteúdo era muito diferente dos livros tradicionais. Né? O PAS deu uma mexida nisso, principalmente na Química. E aí eu, junto com o professor Wilson Santos, professor da UNB também, já falecido, infelizmente, a gente ofereceu um curso para professores da Secretaria de Educação. E desse curso surgiu a ideia de produzir material para a gente ter um material que fosse adequado a Brasília naquele momento. E aí a gente começou a escrever a toque de caixas ali, muita correria para material chegar na escola no ano seguinte. A gente conseguiu um contato com a editora da Universidade de Brasília e a gente começou a produzir esse material que tinha uma perspectiva que era a seguinte, né? Eu e o Wilson, como professores da educação em Química, a gente participa de uma comunidade muito grande, o Wesley veio até fazendo propaganda aí. Sociedade Brasileira de Ensino de Química. Tá vendo, Michele? Então, no âmbito dessa sociedade, sempre se discutiu questões relacionadas ao ensino. E aí a gente se propôs a escrever um material que atendesse essa demanda, que fosse mais inovador.
E desde dessa primeira escrita, depois a gente mudou de editora, a gente teve o nosso livro aprovado no primeiro Programa Nacional de Livro Didático para Química, né? E depois em todos os outros, nosso livro sempre foi aprovado. E a gente tentou atender essas demandas, essas críticas que eram feitas na sociedade de ensino de Química. Mas já no final do trabalho, quando teve o PNLD de 2016, eu comecei a escrever um material já afastado do grupo, porque eu queria fazer algumas coisas diferentes. E aí, dessa escrita inicial, no primeiro momento, o Alan me ajudou, e aí agora, quando veio esse edital, a gente precisava mexer algumas coisas, ajustar o texto, produzir mais materiais, adequar, né, ao novo edital. Eu chamei o Wesley porque, né, como a gente já disse, eu conheço há muito tempo, conheço a competência dele, o envolvimento com a educação, a dedicação. Falei, é a pessoa perfeita para entrar com a gente, fazendo uma parceria e a gente produzir um material de qualidade. E assim, né, e imaginem vocês, né, sendo alunos de um professor e que vocês têm aí como uma pessoa muito boa, muito excelente, né, de fazer esse convite, né. Então, no primeiro momento, eu me coloquei assim, mas por que eu, né? Por que trabalhar com essa obra? Né? Então, trabalhar com a obra, produzir essa obra, foi, ao mesmo tempo, ter esses elementos ali de entender o que é um livro didático, de entender o que vai ser importante para o professor, e ao mesmo tempo ter o seu nome gravado em uma parte da história do Brasil, né? Milhões da história, de alunos vão exatamente. passar por esse livro. Exatamente. Né? Isso aí mexe, né? Então, né? E sem contar os nossos colegas professores, né? Sim. Porque isso, assim, hoje, estando em sala de aula, dando aula de química, dando aula de ciências, entender que cada pedacinho da página de um livro é importante para um professor. É importante para que ele possa utilizar aquilo com o estudante que tenha, de certa forma, significado. Então, escrever esse livro, né? Então, assim, muitas vezes a pessoa pergunta assim, mas você escreveu, você parou? Não, né? A gente estava no ENEC, a gente estava no ENEC, na sociedade ali, escrevendo o livro, a gente estava no Pará escrevendo o livro. Então, em sala de aula. Em sala de aula escrevendo o livro, em sala de aula pensando no livro. Em sala de aula a gente estava ali, poxa, isso que o aluno perguntou pode ir para o livro. Ah, tá. Agora essa pergunta pode ir para o livro. Olha que interessante, né? É muito interessante mesmo, Enéas, porque quando a gente está olhando o livro, né, a gente que tem um pouco de conhecimento pedagógico, tá? Porque eu estou perto de vocês, por favor, né? A gente percebe que o livro tem seções, a forma que o livro é trabalhado, ele de fato é para este aluno aprender com mais facilidade e também para que o professor tenha uma prática docente ali de uma forma mais organizada. Então, assim, a gente percebe isso facilmente aqui no material de vocês. E, bom, na pesquisa que eu fiz, eu vi que tem a questão de livros, né, que vocês, o professor Gerson escreveu sobre prática docente, a química, o professor sobre a tecnologia e como o professor Wesley falou, isso tem também no nosso material, né? Então, assim, é muito bom e a gente fica mais seguro de saber que os professores realmente, eles escrevem para o aluno e para o professor de sala de aula. Então, que bacana por isso. Eu queria entender também se vocês fazem parte de todo o processo. As imagens, por exemplo, tudo isso são vocês que colocam no material. A gente faz a concepção da obra, né? A gente apresenta o que a gente entende, quais são as sessões, como é que a gente vê o livro, vê a sala de aula, e aí essa parceria é muito interessante pelo fato de eu estar na universidade, formando professores, discutindo questões da formação de professor, do livro didático, né? Essa semana mesmo estava discutindo isso com os alunos numa disciplina, analisando experimentos químicos. Então eu estou na formação de professores, mas o Wesley está na sala de aula. Não, perfeito. Né? Então a gente sempre teve essa preocupação, porque senão a gente corre o risco de fazer um livro que é bem avaliado pelos meus colegas professores universitários, mas que não atende a demanda da educação básica, de quem está lá na sala de aula. Né? Então, desde o início da nossa escrita, a gente sempre teve essa preocupação de fazer algo que chegasse e atendesse às necessidades do professor.
o livro é escrito para o professor, né? Traz uma credibilidade muito grande, porque a gente que está nas escolas o tempo todo, os professores sempre falam, mas quem é que escreveu esse livro? Ele tem essa vivência de sala de aula? E aí a gente pega, né, o professor que forma esses professores com toda a prática e o professor que está ali com os alunos. E que foi formado, né? Por ele. Que foi formado por este professor. Gente, é Exatamente. muito interessante isso e a gente vê que de fato o livro realmente é bem bacana. Ô, Michele, você percebe até isso nas sessões, né? O 360 de Química, as sessões são sessões que, pelo próprio título, ela instiga a gente. Tá aqui, eu queria que vocês falassem dessa sessão, formação cidadã. Ah, ok. Isso aí eu diria que é a cereja do nosso bolo, né? Por quê? Porque a gente tem uma visão de ensino de química na perspectiva de uma formação mais ampla, né? Eu sempre falo que quando eu escolhi fazer o curso de química, graduação, mestrado, e eu começo a dar aula nessa perspectiva de ensinar química, de levar para o aluno o conhecimento da química para ele incorporar aquele conhecimento. E à medida que a gente vai discutindo, e aí o professor Wilson, né, teve sempre uma contribuição muito grande nessa trajetória da nossa produção didática, de entender que a educação formal ela tem uma perspectiva mais ampla. A gente não vai à escola só para ensinar o conteúdo para o aluno. A gente vai à escola para formar cidadãos. Então eu não quero ensinar uma química que seja meramente livresca e, vamos dizer, provesca, decoreba, só para ele fazer um exame. Não, a gente quer ensinar uma química, e a gente tenta trazer isso bastante no livro, que sirva para questões do dia a dia dele, para ele se deparar com situações e falar, mas essa questão do efeito estufa tem a ver com a combustão do carro, com a queimada que eu faço. Então, como é que eu, enquanto cidadão, eu posso mudar isso? Como é que eu posso cobrar dos meus pares, dos meus dirigentes, para que a gente tenha uma construção de uma sociedade melhor? Então, a química, ela deixa de ser um fim para ser um meio para que as pessoas tenham maior consciência da sociedade em que vivem. E tomem uma decisão, né? Eu tenho uma fala muito interessante quando eu fui aluno do Wilson, né, que foi o autor em parceria com o Gerson nas primeiras obras, em que ele falava assim, não basta a gente saber a química. Agora, essa química ela vai servir para quê? Né? Então, se vai instalar, por exemplo, uma usina nuclear perto da sua casa, primeiro eu tenho que saber o que é energia nuclear, para depois eu poder opinar se vai ser bom ou se vai ser ruim a instalação daquela usina lá. Então a química ela vai ser utilizada como meio de conhecimento para tomada de decisão. E cria uma consciência. E cria uma consciência. É o que a gente busca. Legal. É o ensino por competência, né? O aluno ele vai viver exatamente o que é necessário para tomar decisões, né? Ter essa criticidade. E é legal ouvir isso, né? Porque química é uma disciplina que há uma dificuldade, né? Por tudo que tem lá. Então, quando a gente coloca esse aluno numa situação para ele poder resolver problemas, ele entende o propósito da química e aprende de uma maneira muito melhor. É muito legal isso aí que vocês falam. E aí, depois de formação cidadã, a gente tem um espaço com o nome Reflita. Por que Reflita vem aí pra gente? Muito nessa perspectiva mesmo, né? Continuando em função do que você falava, tem que ficar claro que é um livro de química, é para ensinar química. Só que a gente tem a pretensão que seja uma química útil. Então, as questões do Reflita, a gente geralmente busca que o aluno pense sobre situações da vida dele, do cotidiano, que aprender o conhecimento vai ajudá-lo a entender melhor e a se posicionar. Né? Como o Wesley citou essa história da usina nuclear, né? Um exemplo que é fácil de entender. Quando se fala em instalar, e a gente tem outros processos, né? Usina, extração de minérios e tantas outras questões, vai instalar isso na minha região, na minha cidade. É legal, vai trazer emprego. Mas quais são as consequências disso? Pode poluir a água, a gente corre risco, já que está mexendo com material radioativo, né? Vai extrair minério, vai degradar o ambiente, e a ciência que vai ajudar a fazer respostas que sejam claras, porque senão a gente fica muito vulnerável na mão do negócio, do capital.
E a gente, enquanto cidadão, deve opinar, mas de forma clara e consciente. Para isso, a gente precisa saber química, física, biologia e todas as outras disciplinas que compõem a formação básica, né? Isso. E assim, para você, professora, né, e professor, esse reflita, ele tá na obra como se fosse aquele momento em que você pergunta para o aluno, tá, ó, você já sabe a química, e o que isso vai ser importante para você agora? O que isso vai impactar na sua vida? Qual a relação desse conceito de mol, de energia nuclear, qual a relação desse conceito com o seu dia a dia? Então é esse momento que você, professor, vai poder relacionar o conceito químico com o estudante. A gente coloca na obra esses pequenos pedacinhos ali, esses pequenos boxes que você vai acompanhando ao longo de todo o livro e você vai poder fazer o aluno relacionar com a realidade dele, aquele conceito químico. E temas atuais, né? Eu estava folheando aqui, eu vi que o Reflita traz, né, para temas atuais, né? Por exemplo, produção científica, né? Que parece uma coisa tão distante do alunos, né? Mas estava conversando com o Wesley, ele falou que na escola dele produção científica, né? Já é feita na escola, né? Então o termo parece ser tão distante, né? Vocês trazem para perto do aluno, é isso? E a ideia dessa produção científica, ela está muito mais relacionada com a questão da autonomia e do protagonismo do estudante. Sim. Por quê? Hoje a gente tem a comunidade científica, a gente tem revistas científicas, mas comumente fica muito difícil do aluno publicar em revista científica, né? Porque é uma avaliação por pares. Nós citamos na obra uma revista que é uma iniciativa da Secretaria de Educação aqui de Brasília, mas é uma revista que aceita trabalho de todo o Brasil, tá? Você que é de toda parte do nosso país pode mandar esse trabalho. É uma revista que aceita publicação de jovens, de estudantes do ensino médio, em que um professor pode publicar trabalho com mais 5 estudantes. Então, na obra, a gente coloca uma proposta de uma produção científica feita por estudantes para divulgar um determinado conhecimento, um experimento que ele faça, uma investigação que ele fez lá na sala de aula. E essa divulgação a gente coloca que ele pode fazer na revista Consenso Jovem. A gente coloca um passo a passo, coloca como que ele pode divulgar aquela produção de conhecimento, aquele protagonismo do estudante. E você falou que teve uma produção do pessoal, alunos de Brasília, né? De qual escola? Isso. Na verdade, são várias produções. A Consenso Jovem, ela já está indo para o 4º ou 5º volume. Né? Eu mesmo vou ter um artigo publicado no próximo volume. Então, comumente é assim, um professor da rede pública se junta com 5 estudantes, Sim. propõe um experimento, uma atividade investigativa, aquilo ali tem que ser configurado num texto para divulgação e aí manda para a revista e a revista avalia e publica o texto. Né? Então, assim, são vários textos que tem lá, tá? Inclusive já de fora de Brasília, não é só Brasília que está lá. Então, é uma proposta interessante porque incentiva a divulgação científica, que é uma das partes da ciência. Né? A ciência não é só produzir, a gente tem que divulgar também. E uma coisa interessante também que a gente tenta trazer ao longo de todo o livro é de mostrar que a ciência, no nosso caso mais específico a química, mas de forma geral, ela é produzida por pessoas. Né? Às vezes a gente se lembra muito facilmente de nomes como Einstein, Newton, Mendeleev e tantos outros, e parece que o conhecimento científico é feito lá fora. A gente também faz ciência no Brasil. Né? Se a gente olha nas universidades, seja na Universidade de Brasília, Universidade Federal do Pará, do Acre, do Rio Grande do Sul, vão ter grupos de pesquisa trabalhando, produzindo conhecimento. Nordeste, né? Nordeste inteiro, né? Tem avançado muito, né? Então, ciência nós também fazemos. É claro que, para isso, a gente tem que entender que quando a gente fala de ciência, a gente fala de um conhecimento estruturado, de um conhecimento aceito pelos pares, e na pandemia isso foi muito forte. Né? A gente via boatos vindo de todos os lugares. E nós, né, na Sociedade Brasileira de Ensino de Química, por exemplo, a gente ficava contestando algumas notas que saíam. Falou, isso não é ciência. Né? Terraplanismo, coisas desse tipo assim, que alguém joga uma ideia e quem não tem conhecimento compra. E aí a gente tenta trabalhar na perspectiva que, olha, ciência é sério.
E a gente também faz ciência. E você também pode fazer ciência. Um aluno que parece estar tão distante, né? Então, é um livro prático para o professor que está em sala de aula. Agora, na visão do aluno, por exemplo, nós que fomos, eu e a Michelle, alunos de química, né? A gente só lembra da tabela, da decoreba da tabela, né? E aí, como é que vocês, o que vocês fizeram para ficar mais atraente para esse aluno, o livro? Primeiro, a gente vem com uma linguagem, né, que a gente tenta se aproximar mais do aluno, né? Porque a ciência, uma das características dela é o formalismo. Então a linguagem científica é muito estruturada. Quando a gente se propõe a escrever um livro didático, a gente tem que fazer essa transposição didática. Pega um artigo, algo que saiu muito novo, muito elaborado, e eu tenho que escrever isso numa linguagem acessível ao aluno, né? E aí a gente busca fazer isso de uma forma acessível, trazendo curiosidades, né, histórias, né? A gente aborda as questões da história, do cientista, quem são essas pessoas. História, filosofia. Sim, né? tá muito relacionado, né? A gente não se desconecta das outras disciplinas, né? Embora o livro seja de química, a gente sempre vai fazer ponte com outros conhecimentos. Muito bom. Sim, professor, por favor. Não, assim, só complementando, é interessante porque eu não comentei isso com o Gerson, né? Porque o trabalho é dinâmico, mas teve um momento que eu estava em sala de aula e estava trabalhando com essa questão de grandezas e unidades e estava falando de quilo, né? E aí o estudante falou assim, professor, eu conheço isso, eu já vi isso no meu jogo. Eu falei, isso aonde? Ele falou assim, o meu personagem suporta 2K de dano. Aí esse K é 1000, né? Ele é. Então, eu fiquei pensando, depois eu conversando com eles, eu vi que eles também gostavam de animes, né? Então, essa linguagem do estudante, essa linguagem, a gente tentou incorporar na obra, numa perspectiva de valorizar aquilo que ele faz todo dia, né? Então, na obra, por exemplo, a gente traz uma proposta de integrar a química com as artes e a impressão 3D. E aí, tem um personagem de um anime. Esse personagem de anime foi impresso numa impressora 3D e uma estudante aqui de Brasília coloriu ele e a gente tirou foto e colocou na obra para falar da relação da química com a arte com a impressão 3D. Outro elemento é que a gente insere essa linguagem, né, o que é um K, um jogo, para o aluno, quando ele pegar o livro, ele falar assim, nossa, né, estou falando de jogo na química, estou falando de impressão 3D, estou falando de tecnologia na química, né? Então isso faz com que a obra esteja próxima da realidade do estudante. É evidente que a gente também tem todos os conceitos químicos por trás, que é o nosso objetivo de ser trabalhado. Não, e foi um livro aprovado, né, pelo MEC, né? E falar no livro, tá a capa dele aqui, tá? Nós vamos depois colocar, viu, pessoal da produção, o site da FTD para o professor baixar o livro na íntegra. O professor recebeu 10% por conta do edital, mas nós vamos colocar aqui no pezinho o site, você entra, né, e consegue baixar o livro na íntegra para dar uma olhada nesse, que eu por mim eu já tinha dotado se eu fosse professor de química. E você, Michelle? Eu também, mas Inês, vamos lá. A gente sabe que tem apresentação do conteúdo e a gente já viu que isso acontece de uma maneira maravilhosa. Mas aí tem a parte chata do livro para o aluno, que são as atividades. Como é que essas atividades foram feitas? Como que vocês elaboram essas perguntas? Como que vocês estudam isso? Como é que isso é organizado dentro do material? E aí eu percebi que a gente tem, né, uma sessão de atividades, temos sessões também de atividades complementares. Como é que isso é dividido? Atividades e atividades complementares? Uma coisa que tem que ficar muito clara, eu já toquei, mas vale a pena reforçar, é que o livro ele é aprovado a partir de um edital. Sim. Né? Então a gente tem que atender as demandas desse edital. E aí a gente traz essas atividades muito no sentido de apoiar o professor, né? Porque, de forma geral, o professor da educação básica ele é muito sobrecarregado. Então, se a gente tivesse o livro só com o texto das informações, com o conteúdo, e o professor tivesse que correr atrás para preparar outras atividades e tudo mais, seria mais complicado para ele, né? Então, a proposta didática traz um material que a gente espera apoiar o professor. Mas é um material que também já foi avaliado por nós. Porque quando a gente traz um livro em que a gente tem uma precisão conceitual, por exemplo, de definir o que é mol, eu não posso pegar uma questão que
apresenta o conceito de uma forma equivocada e colocar no livro. Então, todo o material que é disponibilizado no livro, ele foi revisto por nós. E a gente entende que às vezes a gente pode até não gostar da forma como se cobra. Atividades de vestibular e tudo mais. Mas, por exemplo, a gente nunca vai colocar uma questão que exija que o aluno saiba a tabela periódica de cor. Por quê? Porque a gente entende que isso é desnecessário. Eu falo com os meus alunos que eu estudo Química há mais de 30 anos e não sei a tabela periódica de cor. Na minha sala, a minha mesa é forrada de tabelas periódicas, tem um monte, para tudo quanto é lado. E eu sei usar a tabela. Muitas das informações eu já sei de cor, porque eu uso há tanto tempo. Massa molar do cloro, 35,5, sódio 23, oxigênio 16. Mas eu sou químico, eu lido com isso. Um aluno não tem que saber isso. Ele tem que saber ir lá na tabela periódica e buscar informação. Entender que a tabela periódica é uma construção coletiva, consistente, foi proposta há mais de 100 anos atrás e até hoje. Ela só cresceu, mas não teve nenhuma a falar, não pode ser desse jeito, vai ter que mudar. Desde que foi proposta por Mendeleev, foram só ajustes à mesma tabela que a gente tem até hoje. E as atividades, elas são, assim, quando vocês pegarem a nossa obra, as atividades ela têm objetivos aqui, né? Então, eu gostaria de falar, por exemplo, do texto do final de cada unidade, que é o texto integrando. Esse texto integrando, muitos perguntam assim, tá, mas o livro só tem química? Ele tem outras coisas. O texto integrando, o primeiro texto integrando, ele fala sobre a Primeira Grande Guerra Mundial. Ela foi conhecida como a Guerra dos Químicos. Olha que interessante. E eu mostrei, assim, uma professora viu esse matéria, ela falou assim, nossa, então a gente poderia utilizar esse texto para uma prova interdisciplinar. Porque é um texto que integra ciências sociais, integra história, integra geografia com a química. Só que além desse texto, a gente traz questões para que o aluno possa responder, mas que direcione o professor de como utilizar esse texto. Apesar de ser um texto que fala de química, guerra e tudo, mas o professor precisa ter um direcionamento. Então essas questões é para o aluno, mas também é um direcionamento para o professor. As questões de vestibular, como o Gerson falou, é uma exigência do edital, a gente colocou, mas essas questões todas elas foram resolvidas. Em uma resolução, numa perspectiva de apresentar o passo a passo para o professor. Muitos professores sabem resolver, mas a gente colocou para seguir uma estrutura lógica de como resolver aquilo, até para o aluno também, se ele pegar aquela resolução, ele se sentir mais familiarizado com aquele caminhar, aquele algoritmo de como resolver aquela questão. Então essas questões, elas têm locais específicos e servem tanto para o aluno responder aquilo ali, quanto para direcionar o professor nessas perguntas que ele pode fazer sobre o conteúdo. Então essas questões elas estão bem amarradas com os conteúdos ali. Eu vi que tem questões do Enem, né? Então vocês colocaram questões do Enem resolvidas. Então vestibulares do país todo. Então um aluno que quer se preparar para o Enem, no livro ele está bem, ele tem um número de questões que dá essa habilidade para ele. Né? Isso, exatamente. Isso é importante. Nós temos questões autorais, que nós criamos questões, né, sobre o conceito. Temos questões de vestibulares, né, do Brasil todo e questões do Enem. Então são essas categorias ali que a gente tem de questões na obra, né? E todas com resposta, todas resolvidas, tá? O manual do professor. O manual do professor está deu muito trabalho para fazer. O manual do professor consegue se achar, se localizar, e aí vocês dão as instruções. Sim, sim. O manual do professor, ele tá assim, gente, ó. Solta o coração, pode falar. Se você é o pai da obra, hein? Hoje eu vou ler o manual do professor. Porque assim, todos os livros, já peguei o livro do Gerson, né, na época do Química Cidadã, Química e Sociedade. Dificilmente a gente lê o manual do professor, né? A dinâmica do nosso dia a dia de sala de aula é muito intensa. Então, na hora de organizar o manual do professor, eu vi a importância. Sim. Então, o manual do professor, nós colocamos como se fosse uma conversa com o professor. Nós estamos conversando com o professor ali, desde a carta de apresentação
até o ponto final que a gente coloca. É uma conversa com o docente. E a ideia é mostrar para o professor por que a obra é desse jeito. Então, cada uma dessas sessões, ela vai estar justificada lá no manual do professor, porque a gente vai levar para o professor o que fez com que nós, autores, propuséssemos essas sessões. O que a gente espera dessas sessões? Como é que o professor pode usar isso? E voltando, só para finalizar essa questão dos exercícios, né, uma coisa que tem que ficar muito claro, que a gente pensa, né, na concepção da obra, principalmente na perspectiva dessa formação cidadã, dessa formação mais ampla, que é o que se espera com a educação básica. Isso. Mas ao colocar essas atividades, esses exercícios, a gente também capacita o aluno para enfrentar as seleções, as provas da vida. Né? Então é um livro que se preocupa primeiramente com uma formação mais ampla, mas sem negligenciar essa preparação para o Enem, para os exames que estão aí e os alunos estão sujeitos. E faz parte. Faz parte da vida dele. Muito bom. O Integrando Com, a gente já entendeu que vamos trabalhar outras disciplinas aqui. Tem a tecnologia lá também, viu? Perfeito. Essa tecnologia, ela é... Desculpa, viu, Michele? Que eu tô com essa... a tecnologia é fácil de ser usada, precisa de laboratório, que toda vez que a gente fala os professores falam, mas eu não tenho esses instrumentos aqui. Como funciona? Não, a tecnologia que a gente colocou, tem um texto do Integrando que a gente fala sobre a questão de robótica, sensores e a química. Né? Imagina vocês aqui dentro dessa sala, se tivesse um sensor de fumaça, como esse sensor de fumaça reconhece uma substância química, como essa substância química é transformada em dados e chega até um determinado local. Então essa conversão de informações do ambiente em dados computacionais, a gente trabalha num texto Integrando Com e coloca questões para direcionar o professor. Essa questão do laboratório que você está colocando, nós trazemos aqui na sessão Oficina Científica. Essa sessão, ela explora experimentos, simulações, né, computacionais também, porque muitas vezes a gente não tem laboratório. Isso. Mas a gente às vezes tem um computador, às vezes a gente tem um computador ligado a uma TV, né? Então essa sessão Oficina Científica, ela dá alternativas para o professor, até mesmo para fazer um experimento demonstrativo, né? Então a gente tem essa perspectiva também de trazer a parte experimental para a obra. Mas numa perspectiva, vou dizer que moderna. Isso. Porque quando eu começo a dar aula, e eu dei aula na educação básica, eu ia para a sala de aula com a maletinha, com os reagentes, fazia os experimentos ali. A escola tinha um laboratório, eu podia levar os alunos. Quando eu vim aqui para Brasília, né, na Secretaria de Educação, as escolas tinham um professor de laboratório que se responsabilizava por montar os experimentos e tudo. E a gente tinha uma carga horária muito maior, né? Então hoje a gente trabalha numa perspectiva muito diferente. Por quê? Porque as questões de segurança são levadas mais a sério, porque o tempo de aula é menor, porque a gente tem uma mídia em que muitos dos experimentos que para a gente ver o fenômeno a gente tinha que fazer na sala de aula, hoje a gente vai para o YouTube, para diferentes canais e a gente vê. Então a gente vai tentar levar para a sala de aula, na questão das oficinas, atividades experimentais simples que possam ser feitas na escola, muitas vezes na própria sala de aula, que muitas vezes o próprio aluno pode fazer em casa, né, para quem tem esse entusiasmo, né, da mosquinha da ciência que nos picou cedo e pica muitos alunos, que possa brincar, experimentar, mas de forma segura também. Né? Outra questão que eu falava com os alunos na licenciatura essa semana, reações que a gente fazia antes em sala de aula, hoje em dia são inadmissíveis. Por quê? Por questões de segurança, por questões de resíduos. Né? A gente fazia um experimento, pegava o resíduo e jogava na pia. Hoje nós temos uma consciência ambiental que nos permite fazer isso. Então, quando a gente propõe atividades, a gente já propõe atividades que passaram por todos esses filtros. Muito bom. Vou continuar aqui minha pergunta. Desculpa. Que é isso? O Integrando Com, a gente vai trabalhar essa interdisciplinaridade, vamos dizer assim, né? E o algo a mais? O que é esse algo a mais aí dentro da química? É uma tentativa da gente sair desse conteúdo
como é que eu vou dizer, formal, acadêmico, que é esperado no livro didático, né, que os alunos esperam, os professores esperam, e a gente poder dar um salto, né, falar de algo que não está previsto nesse conteúdo, mas que tem relação com ele. Então a gente busca dar uma, como é que eu vou dizer, uma esticada no conhecimento. É algo a mais porque poderia ficar sem, mas é curioso, é interessante, é estimulante. É algo que a gente pensa muito com os alunos também, né? Da gente trazer questões, trazer informações que os alunos falam, nossa, isso aqui é legal, eu nem gosto muito de química, mas isso aqui eu quero ter química, né? Exato. Que legal. Eu vi que tem algo a mais também no material. Vocês têm um espaço de aprendizagem onde vocês colocam ali sugestões para que os alunos acessem e tenham um aprofundamento mesmo nesse material, é isso? No conteúdo? Porque, né, eu sempre falo, quando eu estava na educação básica, tinha aula de ciências, a gente tinha 3 fontes de informação. O livro didático, que era muito pouco comum antes do Programa Nacional do Livro Didático, né? Aluno de escola pública, e eu sempre fui aluno de escola pública, ter o livro didático era algo complexo, sempre foi caro, né? O professor, que era a grande fonte de informação, e quando a gente precisava de algo a mais, talvez alguns aqui nem vão ter que buscar no Google para saber, a gente tinha que ir na Barça. A gente tinha que ir numa enciclopédia. Vou te mostrar depois uma foto. E hoje em dia, isso é muito diferente. Primeiro que a gente, como professor, a gente tem um conhecimento acumulado. Eu falei alguns dados de química aqui, porque eu lido com isso há muito tempo. Mas se eu tiver uma dúvida na sala de aula sobre qual a massa molar do ósmio, não sei. Um aluno pega o celular, vai lá e fala, professor, é tanto. Ou então o aluno já leu alguma coisa, já viu alguma coisa. Então as informações estão aí. E aí a gente busca apresentar alguns desses canais para que os alunos que tiverem interesse possam buscar outras informações e enriquecer o conhecimento. E a gente inseriu muita simulação, muita ideia de simulação também, materiais externos ao livro, né, que ele possa ir buscar e que geralmente faz parte da realidade dele, né, um vídeo do YouTube, por exemplo, e por aí vai. Então é essa a perspectiva. Você viu, né, Michele? Além de bons professores, bons autores, são bons de prosa, hein? Eles são. São bons de prosa. E nós estamos chegando no final, né? Passou rápido, né? Foi rapidinho, né? Olha só, né? Imagina em sala de aula, né? Esses professores são bons de prosas, eu te falei, um bom papo, a gente percebe nos olhos de vocês brilhando, né? Quando fala de química, quando fala desse material, né, que vocês construíram. Parabéns em nome da FTD, viu? Parabéns, a gente também se sente honrado de estar junto com vocês aí nessa produção, nessa divulgação por esse Brasil todo, né? No Acre, Manaus, onde vocês pensarem, tem um consultor da FTD levando o material de vocês. Com esse mesmo olho brilhando que vocês têm, né? Que a gente acredita muito nisso, né? Então, Michele, para você fazer suas considerações finais, eu vi que você estudou muito, nota 10, viu? Tá de parabéns. E as considerações finais, para eles também se despedirem, e a gente deixa aqui o nosso recado mais uma vez para os interessados, né? Vamos deixar o link para vocês olharem o livro na íntegra. 360 Química, PNLD Ensino Médio, 2026. É muito bom fazer parte, né, da FTD nesse momento que a gente tem esse material. Eu estou muito honrada de ter vocês dois aqui. Que esse mesmo brilho nos olhos, que esse mesmo amor que vocês têm desde o início da escolha pela química, né, lá no início da vida, na educação básica, depois na faculdade, que esse amor que vocês têm, que eu sei que está nesse material, possa ser transmitido para o aluno. E que o aluno ele entenda mesmo, através das competências e tudo que vocês colocaram aqui, que a química é importante para a vida e que ele possa resolver problemas com tudo que vocês colocaram aqui. Então, parabéns por isso e muito obrigada por essa oportunidade. Obrigado. Muito bom. Assim, eu fico muito feliz de poder fazer parte, né, dessa obra. Todo mundo que pergunta, né, os colegas de profissão, professores, eu até tenho um amigo
professor que falou assim, eu nunca conheci um autor de livro didático. Falei, então, né, e assim, tenho uma honra muito, muito grande mesmo de poder fazer parte dessa obra e o meu objetivo de ter aceitado o convite, de ter construído esse livro, foi de realmente transformar a realidade de muitos estudantes. Esse é o meu objetivo. E de tornar o ensino de química algo prazeroso, tanto para o professor e essencialmente para o estudante. Tá? Então esse livro ele foi pensado para auxiliar o professor e realmente para transformar, para emancipar o nosso estudante. Essa é a minha mensagem final para essa obra. Eu queria dizer que nesse livro a gente tem aí muitas horas de madrugada, de final de semana, de férias, né? Mas de um trabalho muito prazeroso, muito amoroso, né? De escrever um texto de meia página num livro, a gente lê muita coisa, a gente vai atrás de muita informação, porque a nossa responsabilidade é muito grande, né? Mas a gente faz isso com prazer. Por quê? Porque a gente acredita na educação, já falei assim de uma forma muito rápida aqui, né, da questão da educação pública, né, o livro didático do Programa Nacional do Livro Didático, ele pode ir para as escolas privadas, mas ele é endereçado principalmente para as escolas públicas, e são para esses alunos e para esses professores que a gente escreve, com carinho, com amor, com dedicação, porque a gente também é professor. Né? Como a gente conversou no início aqui, a gente está em sala de aula, seja na educação básica, lá como está o Wesley, eu lá na universidade, com os professores, formando professores, para ir para a escola e fazer com que a química seja vista de uma maneira mais agradável. Normalmente, quando a gente fala que é professor de química, as pessoas já olham a gente meio estranho, né? Como se a gente fosse louco, porque muita gente tem uma visão traumatizada da química, de ter que ter decorado tabela periódica, de ter que aprender coisas que não faziam sentido. Então a gente tenta mostrar uma química que faz sentido e que é muito bonita. Que eu me apaixonei lá na adolescência e ainda sou apaixonado até hoje. Pessoal, vocês de casa podem não estar vendo, a paixão deles aqui reflete, né, Michele? Ei, meu Deus do céu, né? Eu acredito que o professor, quando tiver acesso ao material todo em mãos, né, pelo digital, ele vai perceber isso. Que a gente percebe aqui de vocês, e folheando aqui também a gente percebe o carinho que vocês dedicaram, né? Então fiquem ligados com a gente, obrigado por nos receber, por estar até agora conosco. Siga o nosso canal no Instagram, no YouTube e escolha o livro didático com consciência, um bom material que vai ficar na escola por 4 anos, né? É um material que fica na escola por 4 anos, então o professor vai conviver, né, com esse livro por 4 anos, com esse material. Então olhem bem, analisem e com certeza o 360 vai estar aí na lista de vocês. Muito obrigado e fiquem com a gente. Até mais!